E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu irei estar falando sobre o livro da vida. O que é o livro da vida? Alguém já parou para perguntar isso? O que é o livro da vida? Né? Quando Adam ele veio, né? Ele viveu quase 1000 anos. Viveu quase 1000 anos e ele foi escrito no livro da vida. 7 também. E muitos outros, né? E se você parar para pensar, todos eles iriam viver 1000 anos. Em outras palavras, os filhos de Adão, aqueles milhões ou até bilhões, sei lá, né, que ele teve, morreram no dilúvio. Eles morreram no dilúvio. Calma aí, eu vou abrir um pouco a janela aqui. Não, vou fechar também, porque acho que dá pra me ver, né? Eles morreram no dilúvio, certo? Mas tem um porém. Eles viviam 1000 anos. Depois, e o pecado foi cada vez se agravando mais. Depois disso, o que aconteceu? Eles morreram no dilúvio. Hoje tá difícil. Eles morreram no dilúvio. E algo, né? Ele disse que ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Em outras palavras, ele se arrependeu de ter feito o ser humano? Não, não é isso. O que ele quis dizer é que ele está muito chateado com o maligno. E já vou explicar isso para vocês. E esses que desceram, porque tem várias gerações. E esses que desceram, né, que coabitaram com as mulheres lá, né, pecaram. Quem ficou vivo, né, quem ficou lá no monte, foi poucas pessoas, né? Esses todos foram mortos do dilúvio. E Yahushua, ele morreu por nós. E o que ele disse? Ele irá dar a vida a todas as pessoas. Ou seja, ele vai dar a vida eterna. Então, o que eu posso dizer aqui? Esses que morreram no dilúvio, não vai ter mais a salvação? Uma pergunta, né, que eu faço para vocês. Esses que morreram no dilúvio, eles vão ter salvação? Porque Yahushua mesmo disse que morreu por todos, né? Esses bebês que nascem e morrem, como eles vão ter salvação? Né? Em outras palavras,
E outra pergunta que eu faço para vocês. Bem provável que nós estamos na última geração. Agora eu te digo, por que Yahusha iria levar várias pessoas para a última geração? Porque eu estou na última geração, você que está aí assistindo está na última geração. Por quê? Sabendo que ele disse que todos iriam ver, né, o Apocalipse se cumprindo, né? Se todos irão ver o Apocalipse se cumprindo, como é isso? Vocês entendem? Como é isso? E Adam? Adam que está no livro da vida, como ele irá julgar as pessoas, sabendo que ele já morreu? Porque se ele vai vir julgar, e como nós sabemos, vai ser em carne e osso, né? E as duas testemunhas, como ele irá julgar as pessoas, sabendo que já morreu? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? Lembra daquela frase que diz no meio de mentiras, né, tem um fundo de verdade. E eu vou explicar aqui para vocês. Eu quero perguntar para vocês. Por que Adam viveu mil anos? As criancinhas que morrem no aborto, como vai ser salvo assim? As pessoas lá do passado que não conheceram Yahusha, como serão salvas? Yahusha mesmo diz que a verdade dele será revelada no fim dos tempos. E as pessoas de antigamente, como viviam? E essas comemorações que tem hoje, como as pessoas iriam saber se não tinha na internet? Tô falando não as pessoas dos... Vou falar da Bíblia, né, para que as pessoas entendam melhor. Mas depois dela, não tinha como ter o conhecimento que nós temos hoje. E agora? O que vocês pensam disso? Né? Como foi que você, bem na última geração, que eu acredito que nós estamos na última geração, conheceu Yahusha? Como foi? Quero que vocês analisem, né? Tudo que eu estou falando aqui, para que vocês entendam. E outra, tem várias pessoas que vão estar no livro da vida e irão julgar no fim. Como irão julgar se já estão mortos? Tem uma parte das escrituras que diz assim, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o julgamento. O homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o julgamento. O que ele quer dizer com isso? E é isso aí, pessoal. Então vamos para o vídeo. Yahusha é nosso rei. Yahusha é nosso rei, a coroa verdadeira. Amém.
E aí, pessoal, beleza? E aí, pelo primeiro vídeo, vocês conseguiram entender onde eu estou querendo chegar aqui? Se vocês não conseguiram, eu quero que vocês pausem o vídeo agora e tentam entender como isso vai ser possível, né? Caso vocês não conseguirem, né, podem continuar o vídeo, despausa, né, sei lá como fala, e continue o vídeo. Primeiramente, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Vamos até Gênesis. Gênesis 3. Vamos pegar aqui o meu bookinho, né? Meu e-book. E-book. Vamos ir aqui. Bom dia. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Mais ou menos. Tá. Já vou ter que pegar ela, mas já vou ter que pegar ela, tá? Tudo bem. Vai querer comer o palmitão, Ana? Hoje, que horas? Ah, sei lá, de almoço, né? Ou não? Que horas? Não sei, não, 1h30, 2 horas, entre 1 e 2. Tá, pode ser. Uhum. Vamos lá. Uhum. Tá. Vamos continuar, gente. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Yahweh tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Yahweh disse: não comereis toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahweh: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, para que não morra. Em outras palavras, a árvore é a árvore da morte. Árvore da morte. E a morte é um dos 7 mandamentos, né? Que é não matarás. Não matarás, um dos mandamentos, né? E se você para pensar, as pessoas dizem, né? Porque o homem vivia 1000 anos, porque o fruto daquela época era melhor. Tem gente que fala, o homem nunca viveu 1000 anos, isso é uma mentira, não sei o que, né? Eu falo, sim, o homem viveu 1000 anos. E por que Yahweh ele ficou triste com isso, né? Porque o mandamento de Yahweh, né, era que o homem tivesse uma vida eterna. Mas o maligno quis fazer um homem com 1000 anos. Em outras palavras, não matarás é um dos 7 mandamentos. E cada mandamento é de um dia, né? Ou seja, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E o não matarás fica como terceiro dia, né? Como os mandamentos, acho que é isso, terceiro dia, se não me engano. E um dia equivale a 1000 anos. Entenderam agora? Porque o homem viveu 1000 anos, gente. Vocês entenderam agora? E depois disso, Adão começou a ter muitos filhos, né? Enoque, né? E poucos, como Yahushua diz, né? Poucos serão os escolhidos, né? Poucos serão escolhidos. Em outras palavras,
8, né? Foi 8 que foram salvos, né? 8 foram salvos, ou seja, escritos no livro da vida. Escritos no livro da vida. Poucos serão escolhidos, 8 foram salvos, escritos no livro da vida, ou seja, eles já estão no livro da vida. Vocês vão entender já o que eu estou querendo dizer aqui. E 1000 anos equivale a uma geração, né? 1000 anos equivale a uma geração. Em outras palavras, gente, aqueles, né? Aqueles que desceram com as filhas de Caim, aqueles que desceram com as filhas de Caim foram milhares, né, bilhões, né, praticamente. E desses bilhões, foram bilhões, e desses bilhões, né, que estavam você que está me assistindo mesmo, de você que eu estou falando, você, estavam eu e muitos outros. Então quer dizer que eu e você descemos e pecamos contra algo? É isso que você está querendo dizer? Exatamente, gente. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu. Agora, vou mostrar aqui para vocês, né, em Gênesis 2. Não, é Gênesis 1. No princípio, criou Yahweh o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Ruha se movia sobre a face das águas. E disse Yahweh, haja luz, e houve luz. Ele disse aqui, haja luz e houve luz, né? E aqui cadê? E disse Yahweh, produz na terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Yahweh as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Yahweh que era bom. E disse Yahweh, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Yahweh o homem à sua imagem, a imagem de Yahweh criou, homem e mulher os criou. E Yahweh os abençoou e disse-lhes, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
E disse Yahweh: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, servos para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Yahweh quando tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde de amanhã, o dia sexto, ou seja, no sexto dia, Yahweh criou os animais e o homem e a mulher, né? No sexto dia. Mas aqui, gente, diz que o homem foi criado no primeiro dia. E viu Yahweh que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A luz é quem? Que era Adão, né? E as trevas, o Lúcifer. Vou continuar aqui, né? E disse Yahweh: a luz, dia, né? E as trevas chamam noite. E foi à tarde, amanhã, o dia primeiro. Ou seja, esse foi o dia primeiro, né? Agora, do dia primeiro para o dia segundo, vai se passar 1000 anos. Ou seja, aqui foi quando Adão nasceu. E disse Yahweh: haja uma expansão no meio das águas, é a separação entre águas e águas. E fez Yahweh a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Yahweh a expansão céu. Foi à tarde de manhã, o dia segundo. Aqui, ó, gente, ó. Ele fez separação entre águas e águas. Ele fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e as águas acima da expansão. Em outras palavras, gente, depois que Adão nasceu, o que aconteceu, né? Veio o dilúvio. O dilúvio, que foi os 1000 anos. Ou seja, a separação das águas e águas que estavam debaixo da expansão e as águas acima da expansão. Ou seja, as águas se misturaram mostrando um adultério, né? Ou seja, águas em cima da expansão, né? Que as águas de Yahweh e águas na terra, né? São águas do maligno, ou seja, as duas águas se juntaram, né? Mostrando, né? Que a luz e as trevas nunca poderão se juntar. Se não acontece o quê? O dilúvio. Em outras palavras, segundo dia, ele está querendo dizer sobre o dilúvio das águas que teve daí em cima da expansão e abaixo da expansão, né? Vocês estão vendo, gente? Ou seja, se está falando Adão está no sexto dia, em outras palavras, Adão, em outras palavras, o ser humano esteve na época da Arca de Noé, esteve na segunda geração, na terceira geração,
até a 7ª geração, gente. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos ler aqui, ó. O que está querendo dizer aqui? Vamos ler aqui. No mesmo dia, os saduceus, que tinham a opinião de que não existia a reencarnação, vieram até ele. Ou seja, gente, a reencarnação, será que ela existe? Ou será que é apenas uma coisa do maligno, né? Será que ela existe? Existe a reencarnação? Vamos ver agora, gente. No mesmo dia, os saduceus, que tinham a opinião de que não existia a reencarnação, vieram até ele. No mesmo dia, vieram alguns saduceus. Deixa eu ver se está no... aumentar aqui. No mesmo dia, vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e a interrogaram dizendo... Eles perguntaram a ele: Mestre, Yahushua disse, quando um homem morre e não tem filhos, seu irmão deverá tomar a viúva como sua esposa e gerar descendentes no lugar do seu irmão. Mestre, Yahushua disse, se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendentes a seu irmão. Haviam 7 irmãos entre nós. O primeiro era casado e morreu, e porque não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou sua mulher a seu irmão. E assim fez o segundo, o terceiro até o 7º. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro até o 7º. E finalmente a mulher também morreu. Depois de todos, morreu também a mulher. Agora ensina que existe uma nova vida renovada. De quem será a esposa entre os 7? Na nova vida, pois ela foi esposa de todos eles. E daí... Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos as tiveram. E Yahushua, contudo, respondeu, dizendo, vós estáis enganados, e não conheceis as Escrituras, não adulteradas dos anciões, não conheceis a lei da criação. Ou seja, Yahushua já estava dizendo que as Escrituras, nessa época, já estavam sendo adulteradas. Yahushua, porém, lhe respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras, em o poder de Yahweh. E errais, como aí? Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Yahweh. Em verdade vos digo, Yahushua nunca deu tal mandamento, mas ele deu o mandamento que o irmão deveria tomar a esposa de seu irmão para si mesmo, em honra, para que então, se um morresse, o outro tomaria conta da viúva de seu irmão. Ou seja, não é para cobiçar a irmã do outro, era para tomar conta, ou seja, para, como é que fala? Se o irmão morre, né? Em outras palavras, os fariseus estavam dizendo, né? Se o Yahushua disse, né? Se seu irmão tem uma esposa e ele morre, você pode tomar ela para você, mas Yahushua mesmo está dizendo aqui, não, isso é uma mentira. O que ele quer dizer é que se o irmão morre, o outro irmão
deve consolar ela, né? Deve ficar do lado dela, consolando ela, mas não sendo um marido para ela, porque o marido dela foi o seu irmão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Daí ele diz, né? Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Mas não, isso foi uma adulteração, né? Como é possível para o irmão gerar descendentes, o Yahushua está falando, né? Como é possível para o irmão gerar descendentes para o seu irmão, já que a semente de cada um é diferente? É diferente a semente de cada um. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste que foi dito por Yahu? Na próxima encarnação, todos eles serão estranhos, porque eles não reconhecerão uns aos outros. Portanto, nenhuma lei diz que a esposa então pertence a este ou aquele. E eu sou... Não, esse foi um... Em cada nova vida, a pessoa determina a si mesma com quem deseja se casar. Então ela pode se casar com qualquer um do qual nunca se falou. Ou seja, aqueles irmãos que morreram na nova vida vai ser uma nova vida, né? Ou seja, vai ser uma reencarnação, uma nova vida, e a mulher, né, vai poder se casar com esse ou outro, porque não vão mais ser irmãos, não vão mais ser nada disso, né? Vai ser uma nova vida, ou seja, ele vai ter sua mãe, ela vai ter a sua mãe, vai ser tudo diferente, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Ouvi as leis da criação que ensinam que numa nova vida as pessoas não se lembram de suas vidas anteriores. Portanto, vossa pergunta é superflua. Ou seja, portanto, neste ponto são apenas os profetas que se lembram de suas vidas anteriores, já que seguem as leis da criação e, portanto, vivem em sabedoria. Daí ele diz para os fariseus, né? Para esse povo israelita, né? Mas já que vós e o povo israelita, né, os fariseus, o povo israelita, continuarão a viver em lacinante escuridão por um longo período de tempo, a cognação e a sabedoria do espírito de Uruha, né, e da consciência ficarão ocultas de vós por bastante tempo. E outras pessoas avançarão muito além de vós e se desenvolverão grandemente em Uruha e consciência e seguirão as leis da criação. Ou seja, em cada nova vida que nós estivemos, né, aqueles que estiverem com Yahushua, né, aqueles que desde aquela época a vida está querendo como é que fala? Ser a luz, né, de Yahushua, né, cada nova vida, ser a luz de Yahu. Esses daí vão ter sabedoria em cada nova vida que tiver, né? Em outras palavras, se o ser humano continuasse vivendo 1000 anos, né, se Yahushua não abaixassem 1000 anos para 180 anos, né? As pessoas até hoje não iam estar fazendo as obras do Criador, né? Porque 1000 anos, né? É muito tempo e muitos iam acabar pecando, né? Ou seja, imagine, cada geração precisa viver 1000 anos. Agora, se uma pessoa em cada geração vive 1000 anos, mas vive 80, daí ela não vai se lembrar da sua vida passada, vive mais 80. Não vai se lembrar da sua vida passada, vive mais 100. E não se lembrando, né? Porque se ela se lembrasse, isso que ia ser uma tortura para ela, né? Tipo, nossa, já estou vivendo 80 anos, depois vivesse de novo, nossa, estou vivendo mais 80 anos, 160 anos, era a mesma coisa que viver 1000 anos, né? Uma geração inteira. Por isso que a Yahushua diz, né, que as pessoas não devem se lembrar de suas vidas passadas.
que seria um constrangimento para as pessoas. Agora vamos continuar, né? E, portanto, outras pessoas serão superiores a vós em Uruha, em consciência, e adquirirão grande sabedoria, de modo que muitos dentre elas logo serão como os profetas e terão lembranças e respeito de suas vidas passadas. Mas vós, o povo israelita, deverão permanecer pobres em consciência, então irá vagar em profundas trevas. A saber, qualquer um que afligir punição deverá também suportar a punição. Quando as pessoas ouviram aquilo, ficaram aterrorizadas e com medo. As multidões, ouvindo isso, se maravilharam da sua doutrina. Ou seja, porque as religiões estão aí, né? Para levar as pessoas para a escuridão. Em cada nova vida que elas tiverem, né? Cada nova reencarnação, elas irão perder a sua sabedoria, né? Cada nova reencarnação, mais e mais perdendo a sua sabedoria. Agora vamos para o próximo aqui. E daí mas quando os fariseus, né, ouviram que Yahusha, né, havia silenciado os saduceus, reuniram-se e deliberaram. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um dentre eles, um escriba, perguntou: Yahusha, qual é o primeiro dos mandamentos da lei, né? E um deles, doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Yahusha perguntou de volta: de qual lei está pensando? A lei do imperador? Ou está pensando na lei de Yahweh? Ou está pensando na lei da criação? E daí eles responderam, né? Amarás a Yahweh de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E daí eles disseram, né, os escribas, né? Eu estou pensando na lei de todos os três. E Yahusha disse: o maior dos mandamentos da lei da criação é esta: alcançai a sabedoria do conhecimento para que possais seguir as leis da criação. Esta é a grande e primeiro mandamento. Mas o maior mandamento da lei de Yahweh é este: deverás honrar a Yahweh como regente das 3 linhagens humanas e obedecer às suas leis, pois ele é o rei da sabedoria e é um bom e justo conselheiro. E o maior mandamento do imperador é este: deverás ser obediente ao imperador, seguir as suas leis e dar a ele o dízimo, porque ele é o regente do povo e é seu guardião e protetor. E esses são os principais e maiores mandamentos das leis dos 3, conforme aplicarem em sua categoria. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas o outro mandamento, igual ao primeiro, é este: devereis considerar somente a criação como onipotente, pois ela é constante em todas as coisas e nisso é eterna. O imperador e Yahweh são transitórios, mas a criação é eterna. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Yahweh e as leis do imperador são leis humanas e têm propósito de manter a lei e ordem entre o povo, mas a lei da criação são as leis da vida e de Uruha, e portanto são eternas e constantes. Do mesmo modo, eterno é o Uruha de uma pessoa, que é um pequenino fragmento de Uruha, pois como poderia a própria criação cessar de existir?
Então, quando uma pessoa morre, seu Uruha continua a viver, porque como vocês sabem, né, o Uruha, né, vai para Yalhu, né, como ele mesmo diz, né, e a parte deste lado de existência para o outro lado, onde irá continuar a obter a sabedoria do conhecimento. Quanto maior for a sabedoria espiritual obtida através do aprendizado da consciência, maior o próprio Yalhu determina o seu futuro, e seu retorno e as suas atividades subsequentes. E já que eu também sou profeta e conheço o futuro, eu vos digo que eu devo retornar como representante de Yalhu, para o propósito de instrutivamente prestar julgamento a todos aqueles que vivem de acordo com falsos ensinamentos e que degradam a sabedoria de Uruha, né? Agora, aqui diz, né? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O que está querendo dizer? O homem está destinado a morrer uma única vez. Vamos até Tessalonicenses 1,4, né? Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos em Yalhu, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Yalhu, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, já está falando aqui de uma reencarnação. Portanto, vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Yalhu, porque esta é a vontade de Yalhu e a vossa purificação, que vós abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em purificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem Yalhu. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque Yalhu é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Yalhu para a imundície, mas para a purificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Yalhu, que nos deu também o seu Uruha. Quando, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vós escrevas, visto que vós mesmos estáis instruídos por Yalhu, que vós ameis uns aos outros. Portanto, também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, a quem ainda nisto aumentais cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que já não têm esperança. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também em que Yahushua dorme, Yahú tornará a trazer com ele. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, e em que Yahushua dorme, que fizeram suas obras, Yahú tornará a trazer com eles. Hebreus está falando da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez. Morrer uma única vez em Yahushua. Depois disso, ser o juiz. Depois disso, enfrentar o juízo. Ser aquele que irá dar poder, aquele que irá julgar as nações, assim como Yahushua irá fazer, né? É isso que está querendo dizer, o homem está destinado a morrer uma única vez. Aqui, ó. Aqui, ó. 5. Gênesis 5. Ada, então no livro da vida, morreu uma única vez, morreu em Yalhu. 7, morreu também, morreu em Yalhu. Morreu uma única vez. Sabe por quê, gente? Uma única vez? Porque existe só 2 mortes. Eu vou te mostrar aqui.
Existe apenas duas mortes. Vamos por Apocalipse 20, para que vocês vejam, né? Porque quando as pessoas falam, porque as pessoas morrem, então elas morreram e acabou. Não, gente, isso daqui tem que ler com o Espírito Sagrado. Se vocês lerem do jeito humano, aí é só uma única vez mesmo, né? As pessoas acham, a pessoa morreu, acabou, né? Não, gente, morreu em Yahushua, já mostrei aqui pra vocês. Agora vamos em Apocalipse aqui, né? Em Apocalipse 2, porque eu sei de cor, né? Eu já tenho Uruha aqui, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a Yahweh. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte é aqueles que não acreditaram em Yahushua. A primeira morte é essa daqui, gente. Ou seja, o homem está ordenado morrer uma única vez. Uma única vez, a morrer uma única vez. Ou seja, quem morreu em Yahushua vai morrer a primeira morte. Quem não morrer em Yahushua irá morrer a segunda morte, ou seja, que vai ser a ira do Criador, que vai ser o julgamento que os 144 mil darão, né? Agora vamos continuar aqui, né? Dizemos-vos, pois isso pela palavra de Yahweh, que nós, o que ficamos vivos para a vinda de Yahweh, não precederemos os que dormem, ou seja, vamos voltar aqui em Gênesis 5, né? O que estão vivos, ou seja, Adão, ele morreu em Yahushua, ou seja, ele não irá mais nascer, ele só irá nascer, né, de novo no dia do julgamento, né? Ou seja, já morreu em Yahushua. Sete também, ou seja, Enos também, esses todos, né? Todos aqui, Enoque, né? Enos, Noque e outros tantos, Abraham, né? Esses já morreram em Yahushua, esses já tiveram a primeira morte. Em outras palavras, gente, se nós estamos aqui na última geração, isso prova que nós não fizemos a vontade de Yahweh desde a primeira geração. A primeira geração nós coabitamos com as mulheres de Caim, gente. Nós coabitamos com as mulheres de Caim. Que triste, né, gente? Ou seja, nós já podíamos estar no livro da vida. Nós tivemos a primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração. Estamos na sexta geração e ainda não fizemos a vontade de Yahushua, gente. Que triste, gente. Muito triste isso. Isso é muito triste. Né, gente? Eu fico muito triste com isso, né? Por isso que eu digo, é muito difícil fazer parte de 144 mil. Agora vocês podem estar dizendo, por que Yahushua, logo na última geração, só agora ele revelou que existe a reencarnação? Por que só agora ele revelou? Porque se ele revelasse antes, gente, as pessoas iriam dar a mínima para ele, as pessoas iriam falar, já que temos outra reencarnação, podemos fazer o que quisermos nessa reencarnação, e na outra, e quando nós tivermos a última reencarnação, né, nós fazemos a vontade do Pai, né, como se fosse uma coisa fácil, né. 6 gerações, gente, ainda nós não fizemos a vontade de Yahweh, ainda não fizemos a vontade de Yahushua. 6 gerações, gente, 6.000 anos, 6.000 anos, gente. Eu fico aqui, nossa, falo, meu, nem acredito nisso, sabe? É muito triste, gente. Agora vamos continuar aqui, né? Aqui, ó, dizemos, pois isso pela palavra de Yahweh, que nós, o que ficamos vivos, ou seja, aqueles que não fizeram ainda a vontade de Yahweh, né? Ou seja, nós que ficamos vivos, que tivemos várias encarnações, até os 6.000 anos, tem gente que está feliz, né? Ah, somos a última geração. Isso não é felicidade, isso é
uma tristeza, né? Isso na verdade é uma tristeza, é uma felicidade porque sabemos que a Rússia está perto, mas é uma tristeza porque nós não estamos no livro da vida. É triste, gente. Aqui, ó, daí ele diz, né? Porque o mesmo Yahweh descerá do céu com alarido que em voz de arcanjo com a trombeta de Yahweh, e os que morreram em Yahusha ressuscitaram primeiro. Dizemos que nós, o que ficamos vivos, não precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram em Yahusha ressuscitaram primeiro, que estão já no livro da vida, os que já morreram. E daí depois nós, o que estamos vivos, né, que se fizermos a vontade de Yahusha, seremos arrebatados justamente com eles, porque nós iremos fazer parte dos 144 mil. Nós fazeremos parte do livro da vida, encontrar Yahu no Haris, e assim estaremos sempre com Yahu. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gente, espero que vocês tenham entendido, né, que, ou seja, na primeira geração era para nós estarmos lá em cima, junto com os profetas, mas não, nós quisemos coabitar com as mulheres de Caim. Nós quisemos, por quê? Eu pergunto para mim, por que eu fiz isso? Por quê, né? Por quê? Eu pergunto. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para ler, né? Daí está dizendo, né? Portanto, as palavras da verdade serão severas e impiedosas, e muitas pessoas ferverão de raiva por causa delas. As severas palavras da verdade por si só serão o julgamento e a penalidade para todos aqueles que vivem de acordo com os falsos ensinamentos e degradam a sabedoria de Uruha. E já que os fariseus estavam juntos, Yahusha perguntou: o que pensais a meu respeito? De quem eu sou filho? Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os Yahusha, dizendo: que pensais vós de Yahusha? De quem é filho? Respondeu-lhe: de Davi. Eles disseram: filho de Davi. Mas ele disse: como posso ser o filho de Davi, quando ele já morreu há muito tempo? Eu fui gerado por Gabu, o anjo guardião. Replicou-lhe: como é então que Davi, no Uruha, lhe chama mestre, dizendo: e não leste que Davi chamou-me de mestre quando disse? Yahusha disse ao meu mestre: assenta-me ao meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque és meu filho adotivo e meu sucessor. Disse-lhe Yahu: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus pés debaixo dos seus pés. Já que Davi me chama de mestre, como posso ser o seu filho? Se Davi, pois, lhe chama de mestre, como é ele seu filho? E ninguém podia lhe dar uma resposta, mas secretamente eles diziam: ele blasfema de Yahu e os profetas, vamos tentar pegá-lo e matá-lo, pois ele põe em perigo nossa posição, de maneira que não mais seremos respeitados pelo povo. E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia
jamais ousou alguém interrogá-lo. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido, né? E a reencarnação, né, é tão forte, né, que o próprio Yao mostrou, né, que a reencarnação existe, né, ou seja, ele foi o princípio, depois ele veio Yahusha, né, como parte de algo, né, e depois na última parte veio Uruha, né, como parte de Uruha. Ou seja, e depois o próprio Yahusha também irá julgar, né, junto com os 154 mil, né, na última reencarnação, onde o próprio Fukuyama Panan diz, né, na verdade vai ser depois disso, né, não, vai ser antes disso, né, o julgamento, mas depois vai ter essa ressurreição, né, nós iremos julgar as pessoas, terá essa última reencarnação, né? Reencarnação e ressurreição. E aqueles, e como o próprio Yahusha já diz aqui, né? Aqueles que não fizeram a vontade dele não irão reconhecer uns aos outros, mas aqueles que fizeram irão reconhecer uns aos outros, né? Aqueles que fizeram, né? Irão reconhecer aqueles, né? Que fizeram a vontade de Yahusha. Irão reconhecer quem é cada um dos seus irmãos, né, nessa terra. Aqueles todos que fizeram a vontade de Yahusha. Isso me deixa triste, né? Já podia estar um livro da vida. Será que eu já podia estar um livro da vida e eu que não quis? Eu fico pensando. Porque já me aconteceu tantas coisas, mas... Ou será que é... Não sei. Fico meio perdido aqui, tentando entender, né? Ou seja, somos a última geração. Vocês já tiveram 6.000 anos para fazer a vontade de Yahusha. Nós, né, na verdade. E ainda... Mas nós, pelo menos, né, nós estamos tendo a sabedoria. E nessa última, né, geração, vamos ter que fazer para 144 mil, né? Ou seja, que adianta fazer as vontades do mundo, sabendo que em outra reencarnação você não lembra de nada que aconteceu. Que adianta, né? Não adianta nada. Pois é, né? E o que mais ia dizer aqui? Eu acho que é só isso mesmo que eu queria falar, né? E é isso aí, pessoal. Yahusha é nosso rei, a coroa verdadeira. É isso aí. Amenal.